Meus amados, a graça e paz em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos leva ao pastoreado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso número 1, fala se alguém almeja ao episcopado, que quer dizer também o pastoreado. Amém? Então, uma pessoa para querer ser pastor, ela tem que desejar ser pastor. E isso vem do homem, a vontade, o querer, né? Analisar toda a situação e ver se está capacitado internamente para esse dom, para exercer essa autoridade sobre a terra. Então, a primeira evidência é que a pessoa tem que querer. Amém? Outra evidência é que às vezes não parte do homem, parte do próprio Deus. É o caso de Paulo, né? Paulo era perseguidor da igreja, mas no caminho de Damasco ele teve encontro ali com o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É o caso de Moisés, que também foi enviado a libertar um povo que estava cativo no Egito. Então a vontade de Deus também prevalece sobre a vontade do homem. Mas aquele que o próprio Deus ainda não tocou, não chamou, e ele sente a vontade e quer ser pastor, ele pode sim querer o pastoreado, orando a Deus e pedindo ao próprio Deus para exercer essa função diante do próprio Deus. Várias evidências têm que acompanhar esse ministério, né? A pessoa tem que gostar de ministrar pessoas, de aconselhar pessoas, de conduzir, de ensinar, de discipular. Evidências, a pessoa tem que gostar, né? Estudar a palavra de Deus, orar, louvar, glorificar. Pastor, pastora, tem que ser homens e mulheres de oração, né? Um pastor que não ora, ele não pode ser pastor de ovelhas. Uma pastora que não ora, jamais ela vai conseguir ter ali autoridade sobre aquela igreja, ou sobre aquela comunidade, ou sobre aquela região, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, tem que entender essas evidências, né? Onde o próprio Deus chama, mas muitos recusam o pastoreado por dizer que não está capacitado, por não ter essa força de leitura, essa força de oração. Essas pessoas simplesmente vão desistir do seu pastoreado e às vezes está rejeitando até a própria vontade de Deus porque não se esforça. A Bíblia fala: esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então, tudo é esforço, conhecimento, discernimento, sabedoria, entendimento. Isso vem de Deus na busca, né? Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Então, a questão de ser pastor é uma busca constante. Não posso dizer sou pastor e parar de buscar a Deus. Não posso dizer sou pastor e parar de tentar se achegar a Deus pelas madrugadas, em oração, fazendo a obra de Deus, né? Na verdade, o pastoreado, o verdadeiro pastoreado, vem na capacitação diária, aonde nós buscamos a Deus, tanto fazendo a obra, como pregando o Evangelho e ministrando vidas. Em nome do Senhor Jesus, compreenda essas coisas e você vai ser chamado de bem-aventurado, em nome de Jesus. Outra situação, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você vai saber se tem o chamado pastoral é quando uma igreja olha para você e reconhece o seu pastoreado. Ela olha para você e reconhece a sua autoridade. Ela olha para você e fala assim: não, verdadeiramente o meu pastor briga no mundo espiritual pelo melhor do corpo da igreja e até mesmo pela minha vida. O meu pastor me observa, o meu pastor quer o meu bem. O meu pastor às vezes me bate, mas o meu pastor às vezes me elogia. Então é como um pai, né? O filho tem que reconhecer no pastor um pai de multidões, um homem ou uma mulher espiritual que verdadeiramente conduza o povo a pastos verdejantes, né? A aquilo que vem de Deus e aquilo que é promessa do próprio Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem que compreender
esse chamado. Outra situação é que o pastor, ele, aos poucos, as pessoas vão vendo os dons ali, seja conselho, seja ensinamento, seja palavra, seja revelação, seja visão, seja profecia, esses dons vão aparecendo naturalmente no pastor, na pastora. Então, para ser pastor, tem que buscar os dons, né? Os dons espirituais de 1 Coríntios 12, aonde os dons são buscados no joelho na oração. O pastor, se ele não busca no joelho na oração, os dons não vão se manifestar nele, né? Então, o pastoreado, na verdade, é você ter autoridade contra demônios, principados, potestades, ossos do mal, contra macumbeiros, agoreiros, feiticeiros, espíritos. É um combate, né? Combater o bom combate contra principados, potestades e os seus seguidores pelo poder do nome de Jesus. Porque o caminho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. A autoridade nos foi dada. Então, pastor ou pastora que não tem autoridade no mundo espiritual, que não é reconhecida a sua autoridade no mundo espiritual, ali contra demônios, principados e potestades, e até o mundo espiritual também tem que reconhecer essa autoridade dele ou dela no mundo espiritual. Então não é uma função fácil, né? Funções mais fáceis é o diaconato, é o obreiro, né? É o missionário, às vezes até mesmo o profeta é uma função mais tranquila do que o pastoreado, porque o pastoreado ele tem que entender muita coisa a respeito de pessoas, né? Ele tem que ser humanista, né? Ele tem que entender coisas que vêm do ser humano, sentimentos. Ele tem que já ter passado por várias coisas que a comunidade passa para ele ministrar essa comunidade que está debaixo ali do seu pastoreado. Então, ser pastor não é fácil, mas é gratificante porque é uma das maiores funções que existe no Evangelho. Se formos colocar ao pé da letra, é a maior, amém? Porque existe o pastor de nação, que é chamado de apóstolo, o pastor de região, que é chamado bispo, o pastor local, que é chamado de pastor propriamente dito, amém? Mas tem que ser acompanhado dos dons espirituais ali na presença do Senhor. Então, ser pastor não é fácil, mas é gratificante porque você vai vendo, né, a evolução da sua família. Como filhos, você vai ministrando essas pessoas para que elas cheguem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a patamares maiores, né? Ser cabeça e não ser cauda, andar por cima e não andar por baixo. É direito do Filho de Deus, mas quem vai conduzir isso? O pastor. O pastor ele tem que ter essa inteligência espiritual, esse discernimento espiritual de trazer do reino dos céus aquilo que é direito de um povo. Então o pastor ele está na terra para isso. Amém? Então tem que buscar bastante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essas são evidências claras do pastoreado, evidências claríssimas que você foi chamado para ser pastor. Ou Deus te chamou, ou você se posicionou, mas aí você vai acompanhando se o povo verdadeiramente te reconhece como pastor, pastora de uma congregação. Amém? O pastor ele pode ser tanto solteiro como casado, pelo poder do nome de Jesus. Jesus Cristo, ele não casou e ele foi chamado pastor de ovelhas. Saulo, que chamou Paulo também, não casou, mas foi chamado de pastor de ovelhas. Davi teve ali o seu casamento, mas foi chamado de pastor de ovelhas. Moisés também era casado e foi chamado de pastor de ovelhas. Então, tanto o solteiro como o casado pode ser sim chamado de pastor dentro da casa do Senhor, desde que ele reconheça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o seu pastoreado. Na verdade, o solteiro serve melhor a Deus, o casado já se preocupa com as coisas de casamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e tem ali os seus pensamentos meio que divididos na presença do Senhor. Mas nada impede dele ou dela, casado, ser pastor dentro da casa do Senhor, ou pastora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o pastoreado é gratificante, é algo que muitas pessoas estão perdendo, tem o chamado pastoral, mas ficam recusando a vontade do próprio Deus, não se posicionam em espírito, e aí podem sim responder no dia do juízo, porque não se posicionou, não buscou os dons, não orou pela madrugada, não se consagrou em nome de Jesus. Outra situação é que o pastor, ele acaba sim tendo ali tempo para o evangelho. Então, às vezes, o pastor ele não pode ser focado só na sua vida secular. Ele tem que ser focado na casa do Senhor, ele tem que ser focado na direção das coisas de Deus,
mas também não deve deixar de fazer barracas, não deve deixar de trabalhar, mas deve ali conciliar as duas coisas. Até o ministério também pode suprir o pastor, a pastora, com o tempo, porque o ministério, quem vai crescer ele é Deus, e aí cumpre-se o salário da obra, que está lá em Mateus 20, que fala que quem assalareia os seus trabalhadores é o próprio Deus. Então Deus vai assalariando, né, ali com a própria obra, para que aquele pastor fique 100% dependente da obra de Deus. Isso também é bíblico. O salário do pastor é bíblico, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz, eu espero que eu tenha ajudado, né, outras pessoas a reconhecer o seu dom pastoral e tomar posição nesse ministério que é grandioso dentro da casa do Senhor. Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Dê o seu like, amém? Compartilhe, porque se eu planto, você rega e Cristo dá o crescimento no entendimento das pessoas. Graça e paz, aleluias, ou graça e paz, aleluias.